Hoje eu vou te mostrar uma estratégia bem interessante para aquele seu paciente que é um fisiculturista. É uma estratégia que pode ser utilizada também para pacientes que fazem exercícios de endurance, seja de repente uma bike, seja um Ironman e por aí vai. Já falei para vocês essa estratégia em outros momentos, especialmente para essa estratégia voltada para pacientes de endurance, mas hoje eu vou te falar como acontece na prática para fisiculturista. E atenção, é uma estratégia que é interessante, uma estratégia de depleção com saturação, com supercompensação de carboidratos, que pode ser feita especialmente uma semana antes de uma competição, de uma apresentação desse fisiculturista. Mas vale lembrar que a gente sempre testa isso antes em outros momentos, para que a gente veja se deu certo, qual que é a dosagem adequada, como o paciente se comportou, e a gente só repete isso uma semana antes da competição. Ou seja, uma estratégia que deve ser bem ajustada e, consequentemente, combinada com outros profissionais que estão cuidando desse seu fisiculturista. Afinal, tanto você, Nutri, como coach, como treinador, são fundamentais para esse aspecto estar correlacionado. Eu vou te mostrar o porquê que essa equipe multiprofissional é fundamental estar bem atrelada nessa estratégia. Ou seja, por volta de 6, 7, até 8 dias antes de uma competição, lembrando que você já treinou isso, já testou isso, você está só repetindo o que deu certo, né? Então, 8 dias antes de uma competição, nós temos duas fases. Ou seja, de 3 a 4 dias, nós temos uma fase de depleção de carboidratos. Qual que é o ponto aqui? Nós vamos ou zerar o carboidrato consumido entre 3 e 4 dias, ou reduzir o consumo de carboidratos. Uma média aí de menos de 2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal é uma opção, mas nós até temos referências que trazem até 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Como que eu vou saber qual que é a dosagem? Depende. Seu paciente já vem de uma dieta low carb, seu paciente já vem de uma dieta cetogênica, puxa, ele já está com pouco carboidrato, concorda? Não tem por que talvez depletar tanto assim esse paciente. Talvez depletar um pouquinho do que ele já consome, ou seja, avalia o quanto o seu paciente consome atualmente de carboidrato. É muito diferente um paciente que está em dieta low carb para um paciente que está numa dieta com muito carboidrato. Ou seja, vá testando e verifica primeiro quanto que ele consome. A ideia é, você vai depletar. Quem tem pouquinho, facilmente você depleta. Quem tem muito, depende mais, você pode ter mais trabalho para depletar esse carboidrato. Então essa é a noção que nós temos que ter. E lembrando também que tem paciente nosso que já come um pouco mais de carboidrato, depletar muito, às vezes ele não consegue logo de cara. Então você vai ajustando, você vai conhecendo o seu paciente a cada consulta e tudo bem, natural, né? Outro ponto importante, vejam que aqui exercício aeróbico depleta mais carboidrato. E claro que não vou ser eu, a Lili, nutricionista, que vou pensar numa questão de indicação de exercício físico. Ou seja, quem está cuidando desse paciente, quem é um treinador, vai dizer se ele vai treinar um pouquinho mais ou menos de exercício aeróbico. De repente, para potencializar esse efeito, ele pode pensar em colocar mais aeróbico nesse período. É uma possibilidade. E aí, atenção, tanto você quanto o treinador. Cuidado para não depletar também demais. Esse paciente ficar totalmente apático, porque tem muito pouquinho, quase nada de carboidrato, ele vai ficar ali largado no chão. Então, vai percebendo quanto seu paciente tolera, né? A resposta do paciente é um ponto fundamental. Então, verifica como que ele está se sentindo. Tem paciente que se adapta super bem e tem paciente que não gosta tanto. Pois bem, depletamos, reduzimos toda ou boa parte do glicogênio que esse paciente apresenta. E aí vem a segunda etapa, que é a etapa de carbar esse paciente, a etapa de aumentar, de saturar, fazer uma supercompensação de glicogênio muscular. Então a ideia é que aumente muito esse glicogênio muscular. E por que tem que depletar antes? Porque essa estratégia a gente consegue aumentar enzimas, proteínas fundamentais que vão ficar mais ávidas para essa produção, essa superprodução de glicogênio muscular. O que é muito interessante para o palco, né? Ou seja, mais 3 a 4 dias, aqui muito mais perto da competição, né? E a gente faz o seguinte, aumenta então o consumo de carboidratos. E aí, combinando com o treinador, ele vai normalmente reduzir ou até abolir, acabar com o treinamento. Isso não é indicação minha, isso é indicação do treinador. Ele vai pensar o que é melhor para o seu paciente, como que vai ser esse treino mais reduzidinho. Ou seja, nós temos um aumento na produção de glicogênio muscular
E por conta disso, normalmente a recomendação nesse momento é de 8 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Normalmente. Ou seja, você vai também ajustar qual que é a quantidade que o seu paciente tolera. De 8 a 12 é uma faixa muito grande, né? E é por conta disso que é importante pensar. Coloquei 8 gramas. Meu paciente tolerou, não teve desconforto no trato gastrointestinal. Isso é muito importante numa questão de apresentação. Afinal, aquele estômago mais dilatado não é uma questão muito interessante. Ou seja, isso pode influenciar também negativamente na apresentação do seu paciente. Então a faixa é essa, de 8 a 12. Qual que é a recomendação, Aline? 8, 9, 10, 11 ou 12 gramas? Depende, você vai ajustando a cada momento. Você pode começar com mais baixo, com 8 gramas, e veja se o seu paciente está adequado, adaptado, ou seja, combine com a equipe multiprofissional, para que assim verifique se 8 gramas foi adequado. Ah, de repente dá para subir um pouquinho mais, dá para colocar 8,5, 9 gramas. Você vai ajustando, vai testando essa estratégia e depois, quando deu tudo certinho, impecável, perfeito, você repete uma semana antes de uma competição. E assim você consegue ter um resultado muito mais interessante para o seu paciente. É uma estratégia muito famosa, muito querida e muito bem aceita pelos fisiculturistas. E se você é fisiculturista ou se você trabalha com um deles, comenta aqui pra mim como que você faz, qual que é a sua estratégia e como que você aplica isso na sua prática.